Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração Mãos Unidas, encarnados e desencarnados, trabalhadores da luz, nossos mentores e o nosso patrono da nossa casa, Francisco Valdomiro Lorenz. Na noite de hoje nós vamos refletir sobre o canal Momento Espírita e eu peguei o item hoje para nós falarmos sobre as agressões do mundo. Então nós vamos falar sobre as agressões do mundo, como nós devemos agir e como Jesus nos ensinou para que a gente age em relação às agressões que o mundo nos traz, né, frente à nossa caminhada. Então, as agressões do mundo. Sempre nós devemos lembrar como Jesus se posicionou perante as agressões do mundo. Quem conhece a história de Jesus, lê sobre Jesus, frequenta a doutrina espírita, sabe de como que ele se posicionou diante das agressões que ele sofreu. Muitas agressões e que nem devia nada, porque só veio à Terra para plantar o amor, ensinar o perdão, ensinar só coisas boas. E mesmo assim ele sofreu muitas agressões. Ele veio então para nos ensinar a amar, a perdoar e a sermos felizes, seguindo os passos dele, né? Mas Jesus apresentou uma proposta. Qual a proposta que ele apresentou diante das agressões que ele sofreu? Ele apresentou a proposta de oferecer a outra face. A face que foi oposta à violência. Jesus nunca foi violento, apenas uma vez. Violento não, ele se desequilibrou diante, né, das sinagogas, lá onde estavam fazendo comércio, na casa do pai, como ele dizia, né, na casa do meu pai não é lugar de fazer negócios. E estavam todos fazendo negócios, e não era aquele propósito daquele local. Não era de fazer negócios, então ele se desequilibrou, que ele pega e ele ataca tudo e desmancha tudo, né? Nesse dia ele foi o único dia que ele se desequilibrou, depois ele manteve-se pleno diante de todas as agressões que ele sofreu, e foram muitas. Então ele apresenta para nós o oposto da violência, que é a face do bem. Sempre é importante, então, lembrar como Jesus se posicionou. Ele apresentou a proposta de oferecer a outra face. Não a face da aceitação, não é aceitar, né? Aceitar a violência, aceitar as agressões que o mundo nos traz. Ou da indiferença diante das ofensas, mas a face oposta da violência, a face do bem. E o bem é inteligente, né? O mal, ao contrário, o mal não é inteligente. O bem é inteligente. Por que o bem é inteligente? Ele busca entender, então o bem ele é inteligente. Por quê? Porque ele busca entender o que está por trás de uma alma que está fora de si. Então o bem ele procura entender o outro, o porquê que ele está desequilibrado, porquê que ele está fora de si e porquê que ele está agindo daquela maneira em relação ao seu irmão, ao próximo, né? Ele busca entender por que aquela alma está daquela maneira, porque ela está desequilibrada. Todo agressor, todo aquele que lança agressões em relação a outras pessoas, ele não está bem, a alma dele está doente. Ele entende que ali há um claro desequilíbrio, algo fora do lugar. O bem entende, quando nós agimos do bem, que a gente dá outra face, nós entendemos que a pessoa que está desequilibrada e está a nos agredir, o mundo está a nos agredir. Quando eu falo em mundo, não é o planeta Terra, são as pessoas que convivem conosco e nós formamos o mundo. Nós estamos aqui, então o mundo somos nós. Devolver o mal com o mal resolveria o desequilíbrio desta pessoa, deste irmão? Se nós
Vem uma pessoa e nos agride, nós recebemos as agressões do mundo e nós pegamos o mal com o mal, devolvemos o mal com o mal. Resolveria o desequilíbrio dessa pessoa? Não. A razão nos diz que não resolveria. Então, como colocar algo que está numa situação extrema no devido lugar de balanço de equilíbrio? Então, como que nós vamos fazer, como que nós vamos agir para que este irmão, esta pessoa, este agressor, que ele volte a se reequilibrar? Como? O que nós vamos fazer? Nós vamos atuar do lado oposto. Nós vamos atuar na outra face, no lado do amor. Como? É fácil? Não é. Né? Quando vem nos agredir, quando nós recebemos agressões, é fácil? Não é fácil. Ficar calado, ouvir, não é fácil. Mas, no momento que nós escolhemos sermos pacíficos, nós vamos usar o amor. Nós vamos entender a outra pessoa. O porquê que ela está desequilibrada, o que está acontecendo com o espírito dela, com a alma dela, o porquê que ela está agindo daquela maneira. Quais são os seus traumas, o que está desequilibrando ela, para ela nos agredir. O mundo, né? Não se cura um doente ou uma doença atirando mais veneno no paciente. O que cura um doente? Então, se a pessoa já está desequilibrada, fora de si, e eu vou jogar mais veneno, ela está numa energia desequilibrada. E eu vou pegar e vou entrar em combate com ela, as nossas energias, vou sair do meu equilíbrio e vou discutir com ela, vou entrar em atrito. O que vai acontecer? Eu não vou ajudar esse irmão. E nem a mim mesmo, porque eu vou me desequilibrar. E quem se desequilibra sabe como é complicado voltar à plenitude, né? Não é fácil. Quando nós saímos do nosso equilíbrio, não é fácil retornar novamente. Então, não se cura um doente tirando mais veneno nesse paciente, né? Nós temos que curar o doente como? O que cura os doentes da alma? Porque a pessoa, os irmãos que são agressores, o mundo que nos agride é doente. Está doente da alma. Porque quem está equilibrado não está doente. Pode ter seus problemas, mas sabe lidar com eles. Sabe encará-los de maneira diferente, como aprendizado. Ele não vai descontar em cima de ninguém. Ele está doente, então ele precisa de ajuda. Como que nós vamos, então, enfrentar uma situação quando ocorre essas agressões do mundo para a nossa pessoa? A tranquilidade. A tranquilidade do agredido é um choque para o agressor. Quem já passou por isso sabe que no momento que vem alguém desequilibrado nos agredir e nós ficarmos tranquilos, não rebatermos na hora, né? Não é fácil, mas cai por terra a agressão. A agressão, a violência desse agressor cai por terra. Uma primeira fase do tratamento. Então, a tranquilidade do agredido é a primeira fase, né, do tratamento. Quando o ódio não encontra vibração similar, não encontra sintonia e ele se desestabiliza. Então, se vem alguém com aquela vibração de ódio, aquela vibração negativa nos agredir e nós tranquilamente nos calamos, ouvimos, o que acontece? Vai cair por terra. Aquele ódio dele ele vai se acalmando e vai parar. Observe quando há assim, discussões, brigas, se não é assim que acontece. E novamente, eu repito, não é fácil, né? A tranquilidade é o amor, a tranquilidade, a humildade da vítima. Mas às vezes o nosso ego fala mais alto.
Aí a gente quer rebater, quer responder, mas daí nós já vamos entrar na energia dele. Então nós não estamos ajudando. E também estamos nos desequilibrando, agindo da mesma maneira que ele. A humildade da vítima também é um poderoso antídoto. Ser humilde. Não significa que eu sou humilde, né? Que eu vou aceitar tudo de todos. Aí todos agora vão me agredir, vou ficar em silêncio, vou ficar tranquila. Não, não é isso. A calma, a compaixão, um gesto de bondade inesperado pode muitas vezes desarmar um ataque vigoroso. Então vem com tudo, né? Acontece às vezes na escola que acontecem pequenos problemas, situações com alunos, vem aquele pai, vem aquela mãe, que vem, né? Aí a gente deixa falar, deixa que bota, coloca tudo pra fora, escuta, depois que acabou, aí nós falamos, né? Porque se ele vem gritando, vem agredindo, vem culpando todos por o que aconteceu, né? Porque nunca é o filho, na maioria das vezes não é o filho culpado. Ele vem é o professor, é o diretor, é o vice-diretor, é o que não cuidou, tá. Se nós entrarmos, o que vai acontecer? Nós vamos nos agredir fisicamente. E já chegou a esse ponto em alguns lugares, né? Vamos nos agredir fisicamente, então nós temos que tomar muito cuidado. A calma, a compaixão, um gesto de bondade inesperado podem muitas vezes desarmar, então, um ataque vigoroso. Não permitamos que o mal se alastre. O mal não merece comentário e o mal não pode se alastrar. Nós que conhecemos a doutrina espírita sabemos que nós temos que divulgar o amor, a paz, a esperança, a coragem. É isso que nós devemos, o que Jesus ensinou. Então o mal não merece comentário em momento algum. Não se deve compartilhar o mal, né? Ele é temporário, mesmo naquele que parece um inimigo mais determinado. Mesmo que ele pareça um inimigo mais determinado, o mal ele é temporário, o mal passa, acaba. Porque a luz sempre vence, o amor sempre vence. Sempre vence, o amor sempre vence e a luz sempre vence. O mal jamais vence. Ele é temporário. Não permitamos, então, que ele se alastre, né? Sem o mal o consumindo por dentro, ele é como nós mesmos. Por vezes, uma joia escondida em meio à revolta e ao sofrimento. Ninguém sabe o que aquele irmão está passando. O porquê que ele está agindo daquela maneira. O porquê que ele está agredindo. Por que ele é o agressor? É porque ele resolveu me agredir. Simplesmente resolveu me agredir, mas eu não sei o que eu tenho que me colocar no lugar dele para saber o porquê que a criatura está com a alma doente. Alguma coisa estava perturbando ele. E ele tem que pôr para fora aquilo. Mas não vai resolver, né? Dessa maneira não. Então combatamos o mal, jamais combatamos uns aos outros. Nós temos que combater o mal e não uns aos outros. Jamais. Qualquer pessoa somente nos conseguirá magoar se nós aceitarmos a ofensa. Eu só vou ficar magoada se alguém falar alguma coisa para mim. E quem tem o seu autoconhecimento e se conhece, não aceita qualquer opinião, qualquer agressão. Não aceita, porque sabe quem é. Então, isso não é ser egoísta, o ego inflado. Não é isso. Não é isso. Né? Nós nos conhecemos, nós sabemos quem nós somos. Então, quando nos falam calúnias ou falam coisas que a gente não fez, ignora. Eu vou ficar magoada porque estão falando mal de mim? Não. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço, eu me autoconheço. Então, aquela pessoa, provavelmente, ela está doente. E como ela não consegue alcançar a paz que ela precisa, ela tem que agredir alguém. Falar mal de alguém, ser maledicente, ou entrar em combate direto, né? Então,
gente fica magoado. Nós não podemos guardar mágoas das pessoas. Ai, mas ele me agrediu, ele falou horrores pra mim. Falou horrores pra mim. Eu tenho que ficar tranquila, eu tenho que amar o irmão, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ter calma, compaixão para com ele. Assim como eu quero para mim também, no momento que eu me desequilibrar. Não sou perfeita, ninguém é perfeito. Nós também nos desequilibramos. E daí quando a gente se toca, que a gente volta, né? A gente diz, mas olha o que eu fiz, olha o que eu falei. Às vezes acontece conosco também. Então, quando calúnias são levantadas para nos desmoralizar, não nos perturbemos. Como eu disse, a gente se autoconhece, a gente sabe do que a gente é capaz, do que a gente fez, do que a gente não fez. Né? Se um amigo de longa data desiste da nossa companhia, criando acusações injustas de consciência tranquila, continuemos com aqueles que nos reconhecem a integridade moral. Então, se um amigo, né, falou mal, mas ele era meu amigo, eu considerava ele amigo, né? Eu considerava ele amigo, mas ele levantou calúnias, ele falou mal de mim. Mas eu sei que eu estou com a consciência tranquila, não vou levar em conta. Óbvio que depois a gente chama a conversa, né? Para ver se é verdade, porque os maledicentes sempre vêm e trazem, né? As fofocas. Como eu digo, eu chamo lá na escola a Rádio Corredor. Na Rádio Corredor sempre tem as fofocas. E vem, então depende de ti, como tu vai encarar aquilo ali. Se você está em desequilíbrio com a alma doente, o que tu vai fazer? Tu corre lá para dar a resposta. Mas se tu sabe que não é assim, se tu tá tranquilo, pleno, tu vai aguardar o momento certo para conversar quando a pessoa estiver equilibrada. Se a perversidade ou a maldade nos criam embaraços, conscientes de nossa honra, prossigamos nossa vida. Não interessa, né? Não interessa. Se a perversidade e a maldade querem nos derrubar, falando em palavras, né? Querem nos derrubar, continuemos, né? Conscientes da nossa honra, sabemos quem somos, prossigamos nossa vida e não nos deixamos abater. Se estivermos a braços com inimigos ferrenhos, mas não revidamos o mal que eles nos desejam, conseguiremos expressar vitória em nossa marcha de crescimento. Então, se eu sei que alguém me deseja um mal, né? Que ela tá me desejando mal, coitada, tá me desejando mal para mim ou para vocês, alguém que vocês conhecem, que não quer ver vocês bem, que não quer ver vocês felizes, que não vibra com as conquistas de vocês. Pode estar bem, mas não melhor do que eu. Tem bastante gente por aí, né? Deixa eles, segue teu caminho, segue em frente teu caminho. E daí no momento que eu consigo, né, que eles o mal, que se alguém me desejar o mal e eu não desejar o mal para essa pessoa, que volte para ele, a nossa marcha do crescimento, nós já estamos na marcha do crescimento, nós já crescemos bastante dentro, né, da nossa caminhada. Nós estamos aqui na Terra para nos aperfeiçoarmos. Então, quando a zombaria e o desrespeito tentarem nos atingir, se considerarmos que são gerados pelo despeito e outros sentimentos inferiores à nossa postura, será de vencedor. Então, problema deles, se eles estão despeitados, né? Se eles zombam de nós, se eles nos desrespeitam, nós não devemos reagir no momento. Em síntese, nunca tomemos para nós as agressões dos outros, qualquer que seja. Qualquer agressão que vier de você, ouça, faça silêncio, cara de paisagem, respira fundo e acalma. Porque sempre que a gente revida, nós entramos na mesma energia dele, aquela energia que é de doentes, né? É doente. E daí não se resolve, não vai ajudar ele nem a nós mesmos. A grande maioria dos indivíduos
vê o seu próximo mediante a projeção dos próprios conflitos e nem sequer dá-se conta da insensatez que a domina. Então, ele está cheio de conflitos, ele está doente, como eu já falei, ele tem os conflitos dele e ele acha que ele agredindo, ele vai conseguir resolver essa doença da alma dele. Não é por aí. E se ele encontrar alguém que rebata, ele vai ficar mais doente ainda e vai fazer com que você fique doente também. Então é isso que esse é o objetivo. Ele está doente. E nós precisamos ajudar essas pessoas, esses agressores, no momento que nós somos vítimas deles. É fácil identificar nos outros ou transferir os desequilíbrios e loucuras, raramente os tesouros das virtudes que escasseiam, né? Então, os desequilíbrios, eu quero transferir as minhas loucuras, os desequilíbrios, agrido os outros. Vou agredir, acho que vou melhorar. Eu sou né? Não fico quieta, não calo a boca, não fico em silêncio, eu estou doente. E eu acho que eu descarregando nas pessoas, eu vou melhorar. Negativo. Não é por aí. Mantenhamos-nos em paz, não nos considerando tão importantes para sermos motivo da agressão e da maldade dos outros. Então nós temos que estar sempre em paz, procurar sempre estar em paz, né? Com a gente mesmo. Como eu disse, se autoconhecer, até assim, cuidar, né? Às vezes a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ou mais, para não responder. A gente conta, né? Muitas vezes. Às vezes eu dou uma paradinha, baixo a cabeça e começo a contar mentalmente, para me equilibrar, para não reagir. Porque o que o agressor quer? Que a gente reaja. Ele quer um embate, ele quer aumentar o mal, ele quer a violência. E nós não queremos isso, nós queremos a tranquilidade, a paz, o amor, a compaixão, a caridade, que é o que Jesus nos ensinou. Sejamos portadores então da tranquilidade e da consciência a serviço do bem. Procedendo dessa forma, o mal dos outros nunca nos fará mal. Se eu estiver tranquila, com a minha consciência tranquila a serviço do bem, o mal dos outros nunca nos fará mal. No entanto, tenhamos certeza de que o nosso bem fará muito bem a todos. Se eu ajo pelo bem, eu vou ajudar os outros. Agora, se eu entrar em conflito com quem está doente, né? As provocações. Então, são muitas as provocações. Às vezes a gente hoje eu tô plena. Não vou discutir com ninguém, não falar com ninguém. Vêm as provocações. As provocações vêm para nos testar, né? Então, as provocações de qualquer natureza é mal que gera contágio e quando aceita por nós, transforma-se em desequilíbrio, como eu já falei antes. Eles vêm, nos provocam também, né? Além de nos agredir, eles vêm e nos provocam aquelas piadas, comentários que não são necessários em relação a determinadas situações, mas que sabe que vai dar uma cutucada em nós, né? Vai cutucar, eles tentam. Mas se nós estivermos tranquilos, né? Nós devemos ignorar e seguir em frente. Ignorar e seguir em frente. Então, a tua tarefa deves realizá-la conforme abraçaste. A opinião dos outros merece a consideração que lhes dás. Eu só vou... Eu tenho que considerar a opinião do outro. Depende da opinião. Se a opinião do outro for para mim melhorar, as minhas atitudes, para mim melhorar, a minha maneira de ser, eu aceito. Agora, se for para me criticar, porque a crítica construtiva é válida, desde que ela venha para ajudar. Se a crítica, né, as provocações vêm para nos desequilibrar, não levamos em conta. Os provocadores de polêmicas agem com insensatez. Estão sempre contra todos aqueles
que não homenageiam, ou então eles se sentem menos porque eles estão doentes, eles acham que aquela pessoa está perturbando ele. Por quê? Porque ele não consegue trabalhar no bem, ele não consegue, ele está doente. Então ele não consegue manter-se equilibrado, explode, né? Explode, tem aquela sensação de explosão. Já aconteceu isso com vocês, né? Certamente. Então a polêmica nascida do despeito, da mágoa, como eu já falei, da paixão, somente produz desarmonia, trevas. Só desarmonia e trevas, só coisas, energias que não são boas. Nós temos que nos cercar de energias boas, de prece, de oração, quando vem aqueles pensamentos que não são bons, que nós sabemos. Ou se você falou alguma coisa, pá, errei, não devia ter dito isso, né? Nós temos que nos policiar, vigiar, orar e vigiar, sempre, todas as nossas atitudes. Allan Kardec, nosso Allan Kardec, atacado por adversários gratuitos e amigos que lhe correspondiam à afeição, jamais se defendeu. Polemizou no campo da vulgaridade. Ele não debateu, ele não polemizou no campo da vulgaridade. Então, Allan Kardec, ele foi atacado por adversários gratuitamente, até por amigos dele ele foi atacado. Quando ele começou na doutrina, né? Quando ele começou a divulgar a doutrina, quando ele foi escolhido para ser o divulgador da doutrina. Então correspondiam, assim, amigos dele, ofendiam, e ele nunca se defendeu, porque ele sabia o que ele estava fazendo, que estava certo. Então, quando eu estou certa, por que eu vou precisar me defender, me esclarecer? Não preciso. As minhas atitudes falam por mim. Quando responder às críticas, sempre fez... Allan Kardec, quando respondeu às críticas, sempre o fez com elevação de linguagem, com argumentação sólida e clara, com respeito pelo opositor. Então, quando ele era agredido, né? Quando ele respondia, sempre ele foi respeitoso, sempre ele respeitou até mesmo os seus agressores, amigos, até os que desrespeitaram ele respeitava. E com argumentos sólidos, né? E respeito pelos opositores. Ele manteve o nível da discussão na órbita das ideias e nunca da agressão a pessoas. Allan Kardec nunca agrediu as pessoas, somente na órbita das ideias. Então ele debatia as ideias e ele debatia o que ele estava defendendo. Ele defendia a doutrina. Então, e sempre com respeito, para que entendesse. E assim ele, bem dizer, né, não aceitava as críticas. O tempo é sempre o melhor medicamento para todos os males. Ninguém escapa da sua marcha inevitável. Então o tempo sempre mostra, né, quem tem razão, quem estava errado, quem estava certo, como costuma levar. Aí assim diz uma pergunta aqui, ó. Você costuma levar desaforo para casa? Essa é boa, né? Será que a gente leva desaforo para casa? Às vezes não, né? Às vezes a gente responde. Então nós temos que cuidar, isso aí, orar e vigiar, para não, mas é que lá o ego, né? Infla o ego e lá vem e eu respondo. Né? Então eu tenho que cuidar isso aí. Às vezes a gente leva o desaforo para casa, mas aí é melhor tu levar o desaforo do que tu agredir alguém. É bem melhor. Porque se tu agredir, depois tu vai te arrepender, porque tu tem um coração bom. As tuas atitudes são diferentes, tu tem o conhecimento. Então tu vai agredir, tu vai levar o desaforo para casa, mas aí tu vai levar para casa. Lá na tua casa, sozinho, você vai pensar, você vai analisar o desaforo que você recebeu, a agressão, né? E depois, calmamente, você convida o irmão a conversar.
conversar. Assim você vai ajudar ele, porque ele está doente, a alma doente. E ele quer descarregar em ti, ele quer te desequilibrar como ele está desequilibrado. Então nós temos que tomar muito cuidado com as provocações, com as agressões do mundo, com a violência que está aí nas redes sociais. Vamos cuidar o que nós postamos nas redes sociais. Muitas pessoas desejando o mal para fulano, o mal para ciclano, e debatendo. Cada um de nós tem uma opinião. Acredita no que está certo, no que está errado. Mas não cabe a nós julgar, cabe a Deus, nosso Pai maior, que é Ele que nos julga, né? Então nas redes sociais, ali quando tu entra, às vezes assim, chega a dar uma coceira no dedo para dar a resposta. Porque é a tua opinião, mas nós temos que respeitar a opinião do outro também. Então eu não vou me autoagredir. Certo dia eu coloquei lá, o que estavam perguntando, e eu respondi, mas sem maldade nenhuma respondi. Aí alguém foi lá e colocou para mim, vai tomar o teu remédio. Eu disse, mas vou tomar o remédio? Coloquei lá, com muito prazer, vou tomar o meu remédio. E você, caro irmão, vá se tratar. Mas não briguei com ele. E beijos de luz para ti, e muita paz, e muita luz na tua caminhada. Aí depois eu pensei, não devia ter respondido, mas já tinha respondido. Daí respondi, mas respondi com educação e respeito, né? Então jamais responder, incentivar o mal, incentivar a violência. O nosso país está em turbulência, mas Deus é maior, né? Ele está a nos proteger, está a nos cuidar, cada um tem as suas opiniões, a gente tem que respeitar as opiniões. E que seja feita a vontade de Deus, nosso Pai, no nosso país. É que Ele nos conduza para o melhor caminho, para as melhores escolhas, que Ele esteja sempre nos orientando, porque nós somos imperfeitos e nós erramos muito. Todos nós erramos, né? Mas também acertamos às vezes. Então nós temos que orar, vigiar e procurar fazer o melhor possível. Para encerrar, então, quando nós recebemos críticas, saibamos ouvi-las. Como eu disse, a crítica é construtiva, né? Retirando delas a verdade e deixando de lado as afirmações vazias, que não me serve, eu não vou pegar para mim. Mas se a crítica for boa, eu estou fazendo isso e não tá legal. Porque eu sei que tá certo e que não tá certo o que eu estou fazendo. Eu sei. Quando eu me autoconheço, eu sei. Então, sempre podemos aprender algo, mesmo com aqueles que nos desejam o nosso mal. Imagina, né? Com o que nós vamos aprender com quem deseja o mal para nós? Não desejar o mal para ele. Aprender que nós não devemos ser igual a eles e agir da maneira que eles agem. Que o mundo é cruel, né? Muitas pessoas estão complicadas. Elas estão doentes da alma e precisam do nosso auxílio. Às vezes vem assim, daí depois diz, desculpa pelo que eu te disse, eu não queria ter dito aquilo. Daí a gente diz, não, tranquilo, né? Quem está em tranquilidade, está em paz, conhece a doutrina, conhece os ensinamentos de Jesus, vai encarar com tranquilidade todos esses desafios que o mundo está nos apresentando aí, né? Mas nós temos que orar e vigiar, saber que Jesus está sempre pronto para nos acolher, para nos intuir e procurar, né, seguir os ensinamentos de Jesus, como eu sempre falo aqui. Se seguir Jesus, o que ele ensinou, bem na fita, como você diz, né? Tá, perfeito, tá? Então era essa a minha explanação da noite de hoje, espero que vocês tenham entendido, que todos nós, inclusive eu, né, possa ficar tranquila diante das agressões para poder auxiliar os irmãos necessitados de amor, compaixão, equilíbrio, plenitude, paz, que a gente possa auxiliar esses irmãos através do diálogo, da compreensão, da caridade, né? Então, que todos vocês tenham uma noite abençoada, que vocês possam receber tudo aquilo que vierem em busca hoje na nossa casa, que está sempre de portas abertas para recebê-los.
E muito obrigada pela oportunidade de trazer hoje essa reflexão. Fechemos os nossos olhos, elevando mais uma vez o nosso pensamento até essa espiritualidade de luz que nos ampara, nos socorre, nos orienta. Ao nosso Mestre Jesus, esse modelo e guia, esse mestre dos mestres, que tanto nos ensinou, que tanto nos orientou e ainda nos orienta, fazendo com que possamos progredir dentro da caminhada espiritual, evolutiva de cada um. E que o nosso Pai Maior possa acolher a todos nós nesse momento. Ele que nos conhece tão bem, sabe das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, mas sabe também da luta de cada um, da vontade de melhorar de cada um, da vontade de ser a sua melhor versão. Que nesse momento, os bons amigos da espiritualidade de luz possam derramar sobre todos aqui boas energias, fluidos salutares, atendendo cada um dentro daquilo que necessita, melhorar na sua caminhada, na sua busca, e que tenhamos a certeza que tudo aquilo que pedirmos para o nosso melhoramento, para a nossa evolução, com certeza receberemos tudo ao tempo de Deus. Que nesse momento a espiritualidade luz já vá se direcionando para o trabalho de passes especiais, fluidoterapia, e que todos nós possamos continuar nessa mesma vibração de luz, de paz e de harmonia. Que assim seja, graças a Deus.